Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossas videoaulas da disciplina Metodologia da Língua Portuguesa. Nesta aula, veremos o eixo da BNCC, leitura e escuta. Parte 1, pois a parte 2 e a parte 3 estarão disponíveis para vocês nas próximas aulas. No eixo leitura, vamos considerar as práticas de linguagem, de comunicação, que vão decorrer do encontro de um leitor com o texto. Isso é interpretação. Então, é o leitor com o produtor da outra mensagem. Lembrando que o texto, pela BNCC, nós não vamos considerar apenas textos escritos. Podem ser imagens, sons, já vou explicar melhor isso. Nesse sentido, quando falamos de escuta, podemos considerar um tipo de leitura, uma leitura de audição. E o objetivo principal vai ser despertar no aluno o interesse em ouvir, compreender histórias, narrativas, e a partir delas ele mesmo poder também recriar. Pela BNCC, a leitura tem como objetivo ampliar o letramento. Letramento este, o contato da criança, do aluno, com as palavras, pequenos textos, que já foi iniciado na educação infantil, na família. A partir disso, na educação no ensino fundamental, o aluno deve seguir uma progressiva incorporação de estratégias de leitura. Então, ele vai desenvolvendo habilidades de ler de forma compartilhada ou autônoma, com textos que vão tendo diferentes complexidades, uns mais elaborados, outros menos. Valendo lembrar que, como eu acabei de falar no outro slide, o texto não é apenas o texto escrito, nós vamos considerar imagens, podem ser imagens estáticas, um quadro, uma pintura, ou imagens dinâmicas, um vídeo, também uma música, né? O áudio. Isso tudo vai circular e ao redor do aluno, fazendo parte do seu contexto. E tudo deve ser considerado texto. Nesse sentido, podemos ter vários tipos de leitura. Quando se pergunta o que é ler, geralmente vai se pensar em decodificar palavras, você saber o que cada letra juntando quer dizer ali, juntando o que é palavra, qual o sentido, o semântico, a parte semântica da palavra. A decodificação é um estágio inicial da leitura, realmente, quando as crianças estão sendo alfabetizadas. A decodificação ela vai se ampliando e os padrões aprendidos, né, desses códigos, eles têm que avançar. Nesse sentido, as práticas de leitura elas têm que trazer o maior conhecimento do aluno com o texto, o maior contato, para que ele possa extrair informações, não apenas interpretar e decodificar cada palavrinha. Essa questão ocorre até alunos adultos, né, que têm muita dificuldade em entender, interpretar um texto. E mesmo que eles conheçam o significado de cada palavra, na junção dessas palavras, ou a mensagem geral, principal, ela tem grande dificuldade de atingir muitos leitores. Daí a importância de termos uma concepção de interação de língua, linguagem com a leitura e com todas as outras habilidades, né? A oralidade, a escrita, a interpretação. Tudo isso faz parte de um contexto maior, que é a linguagem. Quanto mais nós podemos diversificar práticas de leitura na escola, melhor, porque o aluno vai perceber que essa amplidão de práticas, a leitura autônoma, a leitura silenciosa, compartilhada, quanto mais práticas, mais os alunos também vão ter contato com diversos tipos de texto. Esses textos, eles também devem sair desse âmbito escolar. Escolarizar textos não escolares é você trazer
jornais, notícias, trabalhar com blogs, sites. Quanto mais a gente puder ampliar, tirar, né, a leitura apenas do contexto escolar, isso faz com que o aluno internalize a importância da leitura, que isso faça parte da prática social dele, mesmo fora da escola. Então, trazer formas, estratégias de leitura diversas, muito além do livro didático, da apostila, reconhecimento de gêneros textuais, as suas diversas qualidades, características, para que o aluno perceba a importância dele ler. Pode ser um livro de literatura, um clássico, pode ser a leitura para uma prova importante, pode ser a leitura de uma bula de remédio, de uma receita de bolo. Todos esses tipos de texto e formas de leitura devem fazer parte da realidade do aluno. Daí, podemos verificar que a importância da leitura como função social é clara, né? O aluno poder exercitar seus direitos e deveres também passa pela oportunidade dele exercitar, aprender a leitura. Agora, se a gente for assim, definir leitura, ler, né? Se eu perguntasse para vocês o que é ler, podemos dizer que ler é um aspecto importante do processo de alfabetização. É verdade, a alfabetização ela vai ensinar a ler. Mas ler não é um ato simples de decodificação de sinais gráficos, como acabamos de ver. Vai muito além de você apenas decodificar. Você vai ter que unir, né, esses dados e interpretar uma mensagem. Essa é a leitura efetiva. A leitura ela deve se basear, então, na capacidade de conciliar. São várias coisas ali conciliando. Destreza de decodificar letras, né, que a alfabetização trouxe, palavras e frases, e os significados que essas letras e palavras e frases têm dentro de um texto maior. Ler também é conseguir indicar dentro de um texto ideias e hipóteses a partir da leitura. Ou seja, depois de decodificar, interpretar e entender a mensagem, o aluno também deve desenvolver ideias próprias a partir do que ele entendeu. Ele retirar ali argumentos, ideias, hipóteses. Isso também deve ser considerado leitura. Na BNCC, quando se trata de linguagem do 1º ao 5º ano, são classificados como objetos ali, né? Objetos. O que o documento fala do que é ler? Deve-se buscar a formação de um leitor literário. É o leitor que vai ler a literatura e vai reconhecê-la como de grande potência cultural, né? E exercitar sua imaginação e valorizar a arte. Também ele deve poder exercitar uma leitura colaborativa e autônoma, que é ler, compreender, trocar ideias com seus colegas, apreciar de forma estética, é ele valorizar a estrutura de um poema, por exemplo, né? A escolha de um autor de determinadas palavras, a sonoridade das palavras e a formação do leitor literário como a leitura multissemiótica, que é quando o leitor vai além do texto, né? Ele vai além do texto, ele pode reproduzir algo intertextual, né? Buscando referências a partir daquela leitura, alguma referência que tenha ali de significado dentro da leitura que ele acabou de fazer. Para finalizar essa aula, eu vou pedir que vocês leiam um texto que eu deixei disponível. Um olhar sobre a leitura e a escrita, de Maria Antonieta Antônia Cunha. Nesse texto, ela vai falar um pouquinho da importância da leitura, das palavras e de como
a partir, abrindo, né? Abrindo esse mundo das palavras da leitura e da escrita também, nós conseguimos enxergar muito além do que a superfície nos mostra. Até mais!